acaba bloqueando, porque ele nunca ouviu um não. E na verdade, querido, a própria palavra diz que o pai amado, ele só repreende o filho a quem ama. Então o não, ele é feito para se dizer. O não significa que nós não amamos os nossos filhos. Pelo contrário, quando falamos não, significa que nós o amamos. Quando nós vemos o nosso filho em cima de um muro, querendo imitar o super-homem, né? E a gente fala, não, desce daí, rapaz, né? Desce daí. Não, mas tadinho, não é não. Por quê? Porque é melhor ele chorar agora do que você chorar mais tarde. Então o não é para poder muitas vezes livrá-lo, é para poder guardá-lo. O não é porque nós usamos, porque amamos em vários momentos na nossa vida. Os nãos que nós recebemos, hoje nós agradecemos. Eu lembro que quando eu era adolescente, surfava, né, vivia naquele meio, e eu era doido, eu gostava muito de uns surfistas lá, da época lá, e os surfistas tinham tribal no corpo e tal, e eu falava pro meu pai, eu vou fazer. Eu falei, não, meu pai, não. Eu falei, não, eu vou, queria fazer. Eu falei, não vai fazer. Eu vou fazer, né? E ele falou assim, então, eu quero ver se você vai fazer. Faz. Aí eu já sabia que isso era não. Eu sabia que ele era doido o suficiente para me repreender, ao ponto de... Ele falava que se eu fizesse ele ia atirar com ferro quente. E eu acreditava nisso, porque ele tinha coragem. Só que mais tarde eu agradecia a ele, porque eu ia ficar com uma marca para o resto da minha vida, de algo que hoje é totalmente contra os meus próprios princípios. Então nós louvamos a Deus muitas vezes pelos nãos que Ele acaba dizendo para nós, que em alguns momentos nós não conseguimos entender, mas não é para você entender, é para você só obedecer. Então, amados, a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios 1, 20 diz assim: pois quantas promessas há de Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ora, diz que todas as promessas de Deus, Deus tem nela o sim. E por que então naquele momento Ele diz não, pastor? Porque Ele diz não para o missionário de Gadara. Não era o demoniado de Gadara, não. Aqui ele já era o missionário de Gadara. Aqui ele já tinha se convertido. Aqui ele já estava um novo homem, uma nova pessoa, né? E vimos aqui, queridos, que ele, no momento que ele estava liberto, no momento que ele queria seguir a Jesus, ele queria acompanhar Jesus na sua comissão, na sua comitiva, ele queria acompanhar Jesus na sua vida, e Jesus diz para ele, não. Por quê? Porque Jesus, ele disse não na vida dele? Pelo mesmo motivo que ele diz não, muitas vezes na minha e na sua vida. Ele disse não na vida dele porque ele tinha propósitos muito maiores na vida daquele homem, querido. E não só na vida daquele homem, mas de toda a sua província, de toda a sua geografia. Querido, aquele homem morava numa província de Gadara. A província quer dizer, era um local onde era um ajuntamento de cidades, 10 cidades autônomas, que fazia parte de uma metrópole chamada Decápolis. Decápolis porque vem de 10, eram 10 cidades juntas, 10 cidades que elas eram habitadas predominantemente por pessoas gentílicas, por
pessoas que não tinham Jesus, por pessoas que não eram judeus também, eram pessoas que não conheciam Jesus, não conheciam a palavra, não conheciam a Torá, não conheciam os mandamentos, pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Era essa Decápolis, Gadara e esse conjunto de cidades, ela era formado por pessoas nobres, era formado por pessoas ricas, pessoas que tinham poder aquisitivo alto, pessoas luxuosas. E Jesus então ele para naquela cidade, e ele sabia do propósito que Deus ele tinha na vida daquele homem. Ele sabia do propósito que foi estabelecido para aquele homem, querido, aquilo que Deus ia fazer na vida dele, as pessoas e o propósito que iam se cumprir na vida dele, mas que naquele momento ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava pronto para o agir de Deus na vida dele. Isso, querido, eu aprendi no decorrer da minha caminhada cristã, que de todas as perguntas que nós fazemos para Deus, Ele tem 3 respostas. A primeira é sim, a segunda é não, e a terceira é espera. Então Deus ele fala sim, não e espera. Porque há muitos momentos, queridos, que nós achamos que chegou o momento, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Não que Deus estava falando não para o resto da vida, mas naquele momento ele disse não, porque Deus ele tinha algo para fazer ainda. A obra precisava ser completa, a obra precisava ser plena. E quando Deus diz não, querido, é porque Deus ele tem um propósito. É porque nós olhamos para o problema, mas Deus ele está vendo não somente a solução, mas aquilo que causou problema e aquilo que vai causar a solução na sua vida. Então, amados, quando eu sofri o acidente de moto, eu não conseguia entender o tempo que eu demorei para mim me recuperar. Eu via pessoas com enfermidades menos graves do que a minha, ou mais graves do que a minha, pessoas que se recuperavam muito mais rápido, e eu demorando, e eu não conseguia entender. E Deus ele me trouxe aquela palavra que eu sempre digo aqui, eu nunca mais esqueci, sempre eu falo, João 13:7. Deus falando assim: o que eu faço agora, tu não sabes, vai entender mais tarde. E eu ficava falando para Deus: Deus, por quê? Por quê? Porque ainda não sarou ainda. Mas eu não estava entendendo o processo de Deus na minha vida. Pessoas, queridos, pessoas iam na minha casa e acabavam aceitando a Jesus. No hospital as pessoas acabam se convertendo. E muitas circunstâncias aconteceram na minha família também, para que a glória de Deus ele pudesse ser manifestas. E aí eu comecei a entender o tempo na minha vida. As células que começaram ali em pontos de pregação, que se tornaram células na minha vida e que futuramente se levantariam, eu entraria debaixo desse manto, desse legado, desse tempo. Os momentos de comunhão que tive com minha família, os cultos de ação de graça, e tudo aquilo que colaborou e que para a glória de Deus. Então nas nossas vidas, amados, nós não conseguimos entender. No caso dele, ele disse não, para que se cumprisse o propósito maior, muito maior na vida dele. Talvez, amados, você esteja se perguntando, assim como eu: mas por quê? Mas Deus não prometeu? A palavra não diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus ele prometeu e ele vai cumprir sim, querido, mas não é no seu tempo. O seu tempo é o tempo Cronos, o tempo de Deus é o tempo Kairos. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então fique atento e ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja.
Querido, Deus ainda não fez porque Ele está te moldando. Deus ainda não fez porque está te treinando. Deus ainda não fez porque está te aperfeiçoando. Enquanto você não passar de fase, enquanto a sua vida não romper nessa questão, você vai continuar voltando para a mesma fase, até que se cumpra aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então, talvez nessa área você ainda não foi aprovado, e também não foi reprovado, você está sendo aperfeiçoado. Então, amados, você precisa desse molde, você precisa desse treinamento, você precisa desse aperfeiçoamento para viver na íntegra as promessas de Deus na sua vida. E é por isso, querido, o propósito ele não se cumpriu. Por quê? Porque ele não poderia se cumprir quando ele estava nos sepulcros. No capítulo 5, versículo 3 diz: o qual ele morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Ou seja, como que os propósitos de Deus iam se cumprir nesse tempo? Um tempo que ele estava aprisionado, um tempo que ele estava preso, um tempo que ele estava precisando de libertação, precisando de ser liberto. Então aquele momento era um momento de cura. Então nós não entendemos o tempo de Deus. E esse momento na vida dele, queridos, ele estava sendo aperfeiçoado, moldado. A palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então nós não entendemos, o texto diz que há tempo para todas as coisas. Aquele momento era o tempo de molde, era o tempo de aperfeiçoamento, era o tempo de cura, era um tempo de libertação na vida daquele homem. Por isso, porque ele andava nos sepulcros. E por que, amados? Existe um tempo certo. E o próprio Jesus, que era Jesus, quando estava com seus joelhos dobrados no Getsemane, ele diz: Senhor, se possível, aparta-te de mim esse cálice. Ele não queria, querido, ser chicoteado. Quem é que quer? Ele não queria que carregar aquela cruz tão pesada, colocar uma coroa de espinho, ser chicoteado, arrancar da sua pele, ser cuspido, querido. Ele sabia que era difícil. O homem carnal, o 100% homem que ele era, e 100% Deus, o 100% homem, ele falava que era difícil. Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse, querido? Era o cálice de dor, era o cálice de morte, era o cálice de angústia, era o cálice de frustração, era o cálice de sofrimento, era esse tipo de cálice que ele estava falando. Aí ele falou assim: mas que seja feita a sua vontade. E Deus diz naquele momento: não. Era necessário que ele passasse por aquele momento para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse as escrituras e para que se cumprisse as promessas dele na minha vida e na sua vida. Ele disse não para que eu e você, querido, pudesse estar na presença dele. Ele disse não para que eu e você pudesse alcançar a salvação. Ele disse não, querido, para que você conquistasse. Então o propósito de Jesus ali, ele também ouviu não. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, Paulo também ouviu não. Abre aí 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse
pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo, ele era esbofeteado. Aí ele diz: 3 vezes eu orei ao Senhor para que se afastasse de mim. 3 vezes eu orei para o Senhor, e o Senhor disse não. Deu a entender. Olha aqui, ele porém me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Sabe o que é isso, irmãos? Senhor, está doendo, Senhor, o inimigo está me esbofeteando, Senhor, eu estou passando por naufrágio, Senhor, eu estou passando por chicote, por apedrejamento, Senhor, afasta de mim. Querido Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Está difícil, querido, a minha graça te basta. Ei, querido, você está pensando em parar? Ei, o Senhor está dizendo: a minha graça te basta. Ei, Deus, você está falando, pedindo para Deus, para você. O Senhor está dizendo: não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí, só para nível de curiosidade, eu fiquei pensando, que espinho era esse na carne de Paulo? Vamos lá abrir Gálatas capítulo 6, não, capítulo 4, Gálatas 4, isso é curiosidade, tá? Mas para mim é isso, Gálatas 4, sumiu. Gálatas 4:14. Qual era, pastor, o espinho de Paulo? Embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como ao próprio Cristo. Qual é logo a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos próprios olhos e teria dado a mim. Olha aqui, onde estava o espinho na carne, uma enfermidade nos olhos. Por quê? Porque os discípulos dariam os próprios olhos dele para ele? Porque ele tinha uma enfermidade nos olhos. Abre lá em 2 Coríntios ainda, não, em Gálatas ainda, capítulo 6, vira a folha, versículo 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vede que com grandes letras vos escrevo de meu próprio punho. Quem estava escrevendo? Paulo. E com que letra? Grande. Por quê? Porque ele não enxergava direito. E aí, queridos, um homem que tinha curado tantas pessoas, um homem que tinha sido usado por Deus tantas vezes para curar as pessoas elas eram ressuscitadas, as pessoas eram libertas de demônios, as pessoas eram libertas de enfermidades. Mas por que Deus não curou Paulo? E quantas vezes, querido, isso acontece na nossa vida? Quantas vezes, queridos, nós falamos de Jesus para as pessoas, falamos de Jesus, que Jesus liberta, falamos e às vezes dentro da nossa própria casa nós não vemos a libertação. Quantas vezes nós somos um canal de bênção para vidas, queridos, mas às vezes dentro do nosso próprio lar, que falamos de restituição, falamos que Deus ele cura, falamos que Deus restitui casamento, e às vezes o nosso próprio casamento está passando por dificuldades, e muitas vezes bate essa frustração dentro de nós. Querido, quantos homens de Deus foram usados de uma maneira sobrenatural e morreu de enfermidades, porque Jesus disse:
a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, para que a glória não seja nossa, a glória seja dele, porque ele faz o que quer, como quer, da maneira que quer e quando ele quer. Então, amados, esse texto diz, querido, que se nós voltarmos aí, se nós voltarmos nesse livro que a gente está lendo, o livro de Marcos, capítulo 5, voltando uma folha, nós vimos que Jesus, ele atravessou uma tempestade. Jesus, eles passaram por uma tempestade no meio do mar. Por quê? Porque o inimigo, ele sabia, queridos, que ele ia entrar naquela cidade. O inimigo sabia que ele ia encontrar o gadareno. O inimigo sabia que 10 cidades iam ser libertas. O inimigo sabia que 10 cidades seriam livres, queridos. É por isso que você passa essas tempestades muitas vezes na sua vida, porque o inimigo sabe aonde você está e aonde você vai chegar. O inimigo sabe, querido, das promessas de Deus na sua vida. O inimigo sabe daquilo que Deus, ele prometeu para você, e muitas vezes a tempestade vem para que você venha desistir, mas Jesus, assim como Jesus não desistiu daquele homem, Jesus também não desistiu de você, queridos. Mas Jesus sabe, querido, de todas as coisas. Além disso, ele desceu naquela cidade. Ele não ia para aquela cidade, ele ia para o outro lado da margem. Ele não ia para aquela cidade. Se você olhar no texto, chegando ao outro lado do mar, na província do Gadareno, e aí nós vemos lá no 21, tendo Jesus passado o barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão. A verdade é que aquela cidade era uma cidade que ele não tinha que parar lá, era de passagem. Se você olhar o texto, naquela cidade ele não fez nenhum sinal, a não ser o desse homem de Gadara. Sabe por quê? Porque Deus, ele tinha um propósito na vida daquele homem, assim como também ele tem um propósito na sua vida, meu irmão. Assim como Deus, ele tem um propósito na sua família. E sabe por que não aconteceu? Porque ainda não é o tempo certo, não é o tempo Kairos, não é o tempo de Deus. Querido, você só precisa se lançar, você precisa confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Jesus, então, ele sabe de todas as coisas. Ele desceu ali por causa de um homem. Ele desceu ali por causa de uma pessoa. Ele veio aqui, querido, e marcou um encontro com uma pessoa, com você. Com você, com você, com você, com você. Deus marcou um encontro com você, querido. Não é por um acaso que você está aqui, porque Deus, ele marcou o encontro com você. Era um homem, era uma pessoa, era como você, querido. Ele sabia que aquele homem tinha uma promessa. Ele desceu ali, embarcou naquela cidade, porque sabia que aquele homem, ele ganharia uma multidão. Ele entrou naquela cidade e ele disse: não preciso evangelizar a cidade inteira, eu não preciso fazer sinal e prodígio na cidade inteira, eu vou fazer na vida de um, e esse um vai entender o propósito, e ele vai ser um pai de multidão. Ele vai entender aquilo que eu fiz na vida dele, e ele vai multiplicar isso com aqueles que estão em sua volta, até que ele entendeu. Ele entrou naquela cidade porque ele encontrou naquela cidade um homem que amava Jesus. Ele encontrou naquela cidade um homem que foi disposto a largar tudo, a largar seus sonhos, largar a família, largar tudo para seguir a Jesus. O texto diz, no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, o homem rogava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele estava disposto, queridos, abandonar toda a sua vida para trás. Ele estava disposto a abandonar os seus sonhos, projetos. Ele estava disposto a abandonar a sua casa, a sua cidade. Ele estava disposto a abandonar o seu luxo, abandonar aquela cidade rica, com portas abertas, com uma possibilidade de muitos sonhos. Ele ia abandonar tudo, querido, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E Jesus disse: não,
Não, não. Aí, queridos, foi ali por um homem que Jesus desembarcou, porque ele sabia que um homem ganharia uma Decápole, 10 cidades, mas que antes da promessa ele precisou passar, querido, pela cura, ele precisou passar pela libertação, ele precisou passar pelo processo, ele precisou passar, querido, pelo tempo de Deus. No versículo 3 diz que ele morava nos sepulcros. Quantos, queridos, quantas pessoas não estão no sepulcro? Sepulcro é lugar de pessoas mortas. Sepulcro é lugar de pessoas que já não estão mais em nosso meio. Quantas já não estão assim? Ninguém sabe, querido, o passado deste homem. Ninguém sabe como aquele homem se tornou. A Bíblia não diz que ele nasceu daquela maneira. Sabemos, querido, que aquela era uma cidade de empreendedorismo. Aquela era uma cidade rica. Aquela era uma cidade de pessoas bem-sucedidas. E quem sabe, querido, ele também não era um homem bem-sucedido. Quem sabe, querido, ele não chegou ali no sepulcro por causa de uma frustração, ou por causa de uma falência, se frustrou e deu legalidade na sua alma para que o inimigo adentrasse, e trouxesse mais 7, e desse legalidade, e trouxesse mais 7, até chegar uma legião. Queridos, quem sabe foi uma pessoa que foi até bem sucedida, mas por causa de uma decepção amorosa, acabou morrendo espiritualmente falando, travou, bloqueou, por causa de uma decepção, não conseguia mais se relacionar. Quem sabe ele adquiriu um trauma, ou até uma mágoa grande dessa pessoa, ao ponto de isso começar a corroer, virar uma ferida e abrir um buraco, querido, para a legalidade do diabo, do inimigo na vida dele. Pessoas que estão paralisadas por causa de sentimentos, estão paralisadas por causa de falta de perdão, estão paralisados por causa de ódio, raiva, rancor, e isso traz morte espiritual. Ou quem sabe, querido, esse homem, que era uma pessoa bem sucedida, quem sabe houve um falecimento de um ente querido, quem sabe alguém, um ente querido, um ente próximo, um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, ele não conseguiu perdoar a Deus, porque levou essa pessoa. Quantas pessoas, querido, não conseguem, acaba criando raiva do próprio Deus, porque levou essa pessoa. Tantas pessoas ruins que poderiam ser levadas, mas por que o meu esposo? Mas por que a minha esposa? Mas por que o meu filho? Coitado dele, o que mal que ele fez para ser levado? E cria um ódio, paralisia, bloqueios. Queridos, foi a porta que o diabo precisava para atar a vida dele e levar a vida daquele homem para os sepulcros, paralisando ele através dos sentimentos, paralisando ele através das emoções. E você, querido, o que tem te bloqueado e gerado verdadeiros sepulcros na sua vida? O que tem te paralisado, tem paralisado pessoas que era uma bênção, que tinham prazer em estar na presença de Deus? Em todos os cultos não faltava a fazer que nem a Edinalva ali, a caneta, o caderninho para anotar a palavra, não deixava nada passado, e de repente já não sente mais prazer, já não sente mais esse brilho, já não sente mais essa alegria. Estão vivendo verdadeiros sepulcros, pessoas vivendo sepulcros nos seus sonhos, pessoas que tiveram os seus ministérios enterrados nos sepulcros, pessoas que estão vivendo relacionamentos pessoais nos sepulcros, mortos,
emocionalmente falando. Então, amados, isso tudo são motivos que levam as pessoas à morte espiritual. Levam à morte espiritual, queridos. E muitas vezes são presos, como esse homem, versículo 4, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia prendê-lo. Ninguém podia prendê-lo. Ou seja, amados, cadeias, prisões, pessoas, queridos, que foi colocado numa cadeia, ou que ele mesmo se colocou, através de traumas, através de pecados encobertos, através de falta de perdão, de frustração, através de vícios. Quem sabe a incredulidade, querido, tem nos aprisionado. As pessoas não conseguem romper por causa da incredulidade. E hoje Deus até falou no meu coração quanto a isso. Eu estava dirigindo com a Jo, e algumas coisas acontecendo, né, na loja, e precisando fazer, daqui a pouco uma máquina quebra, daqui a pouco é aquilo de sempre, né? E eu falei, meu Deus do céu, né? E aí de repente o pneu os dois pneus dá problema, tem que arrumar o pneu, aí tem que arrumar não sei o que. E eu já dei a entrada para viajar, o meu sonho da viagem, e sabe, bloqueando, eu falei, sabe, às vezes vem aquele pensamento, e o Senhor nitidamente me repreendeu naquele momento. Como você vai querer conduzir um povo a ter fé se você mesmo não crê? E aí Deus falou muito forte ao meu coração naquele momento. Fé, queridos, é para essas horas. Fé é um firme fundamento das coisas que não se veem. Você não vai ver nada que você não vai usar fé naquilo que você pode fazer. Você não vai usar fé naquilo que é comum, aquilo que é fácil aos seus olhos. Você não vai usar fé quando você tem as condições necessárias para você conquistar aquilo que você deseja. Para que fé? Mas fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas tenha certeza da que se esperam. Você não está vendo, mas você está crendo. Eu não estou vendo nada, não vejo possibilidade. Na verdade, nem trabalho eu tenho. E mesmo assim está acreditando? Então isso é fé. Isso é fé. É claro que você não vai viver a lá vão ter e falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas você vai crer e você vai agir conforme as suas possibilidades. E quando nas suas possibilidades, mesmo você agindo, mesmo você crendo, mesmo você trabalhando, mesmo você batalhando, e se for da vontade de Deus, querido, que isso aconteça, vai acontecer. Vai acontecer. Porque a sua parte você fez trabalhando e a sua parte você fez crendo. Agora impossível, quem vai fazer? Deus. Deus vai mover corações, Deus vai abrir portas, Deus vai colocar oportunidades, Deus vai fazer. Então, queridos, muitas vezes a incredulidade, ela nos coloca em cadeias, ficamos aprisionados, não temos como sair, porque não temos fé. E fé é para essas horas. Amém? Segundo lugar, grilhões falam de pés e mãos amarradas, aquelas cadeias que os guardas, os soldados, eles colocam no prisioneiro, para que ele não venha correr, para que ele não venha usar as mãos. E isso, queridos, para que impedir que você trabalhe, impedir que você levante as suas mãos e louve ao Senhor, para impedir, querido, que você corra, impedir, trazendo para a vida espiritual, é fazer com que você se torne dependente e escravo de Satanás. É isso que o inimigo quer fazer, queridos. Então nós vimos o que nos prende e impossibilita de nós conquistarmos as promessas de Deus nas nossas vidas. Agora a gente vai ver
como ele conquistou a promessa? 4 passos para a proposta que Deus, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. 4 passos que nós precisamos ter, que Ele fez com que as promessas de Deus se cumprissem. Primeiro passo, versículo 6. E quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Então ele viu Jesus de longe e teve uma decisão, querido. Ele correu em direção a Ele. O texto diz que ele viu de longe, ele viu, diferentemente de Pedro. Pedro o seguiu de longe. Seguir Jesus de longe, queridos, é você estar na presença dEle, mas você está avesso àquilo que Ele faz. Você andar com Ele, mas não crer nele. É você viver ao lado dEle, mas não acreditar que Ele pode fazer. É fazer como Pedro andava, seguiu, há muito tempo, antes da sua conversão, ele seguiu a Jesus de longe, mas ele não, ele observava Jesus de longe, e ele começou a sentir o desejo de chegar mais perto. Ele sabia, querido, que se ele chegasse perto de Jesus, ele ia ver os milagres acontecer. Ele sabia que se ele chegasse perto de Jesus, era o suficiente para o milagre acontecesse. Ele sabia que se ele chegasse perto de Jesus, o fim dos seus sepulcros iam de acabar, o fim dos seus problemas espirituais acabariam. Se ele tivesse aquele encontro com Jesus, ele teria uma libertação para a sua vida. Ele sabia que naquele encontro que ele tinha, as cadeias seriam quebradas, os grilhões seriam despedaçados, querido. O sepulcro jamais ele teria sobre a vida dele. Ele sabia, querido. Então imediatamente ele provoca a sua libertação. Ele dá um sinal para o céu de que ele queria e de que ele estava pronto para o milagre. Querido, o primeiro passo para você alcançar o propósito de Deus na sua vida é você ser decidido. Decida, decisão, é você decidir e pronto, acabou. É você não olhar para trás, é você saber onde você está e aonde você vai chegar, é saber que perto de Jesus ele não vai te colocar em rascada, ele vai te ele vai te colocar em um local alto. As promessas de Deus vão ser conquistadas, amados. Então, amados, primeira coisa é ser decidido. Porque muitos eles querem até a libertação, mas a primeira dificuldade, desistem dela. Desistem. E querido, desistir para você já não faz mais parte do seu dicionário, não. Eles decidiram porque há pessoas que até desejam, mas não decidem, então não alcançam. Então precisa não somente desejar, mas decidir. Quando decidimos, querido, o retorno já não é mais uma opção. Quando nós decidimos, a opção de retornar não existe mais. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E quando nós decidimos, amados, nós assumimos o risco. Quando nós decidimos, nós mandamos um sinal para o céu e o inferno também. Mandamos um sinal que seria o sinal de um novo tempo, que seria o sinal da libertação, que seria o sinal do avivamento, que seria o sinal da promessa a se cumprida, que seria o sinal, querido, da cura, que seria o sinal das portas abertas, que seria o sinal do renovo, que seria o sinal das promessas, que seria o sinal do propósito estabelecido. Segundo sinal, segundo passo para você viver uma vida com propósito, adoração. O diz, quando ele viu a Jesus de longe, ele tomou a decisão, ele correu e ele adorou.
aleluia, ele adorou. Querido, a adoração, ela quebra barreira, a adoração, ela quebra decreto, querido, a adoração, ela anuncia um novo tempo, a adoração, ela chama a atenção do eterno, a adoração, ele atrai, querido, o noivo até a noiva, a adoração atrai o milagre de Deus para as nossas vidas, a adoração, querido, é a chave que você precisa, porque o texto diz que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando esses adoradores, e eu quero crer, eu sou o primeiro. Quem é o segundo adorador aí? Levante as tuas mãos e adore a Jesus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa atitude lhe provocou então, quando ele decidiu ir, quando ele decidiu observar, quando ele adorou, quando ele foi até o Senhor, o inimigo se levanta ali, e o inimigo então ele se manifesta a sua ira, mas fica firme, querido, deixa que com o inimigo Jesus ele cuida, fica tranquilo, faça a tua parte. Jesus, a palavra diz que no mesmo momento, quando Jesus no versículo 8, pois Jesus disse: sai deste homem espírito imundo. Jesus deu uma ordem, Jesus deu um comando: sai deste homem espírito imundo. Então, querido, o inimigo, ele não pode atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida, na vida de uma pessoa decidida, na vida de uma pessoa que decidiu andar com Ele, que decidiu seguir a Ele. Ah, mas tem tantos amados, pessoas que têm mais medo do diabo do que medo de Deus. Não tem temor nenhum. Ah, mas quando eu estava lá, eu raspava a cabeça, eu ficava dentro do quarto, eu não saía. E no dia da visita, quando eu sabia que ele ia passar lá, era o dia dele passar, tinha que ficar com a cabeça no chão, grudada, não levantava a cabeça enquanto eu não passar. Ih, bati aqui, voou tudo. E aí, amados, às vezes esse camarada se converte, e sabe que o Senhor, a palavra diz que o Espírito do Senhor, ele está no nosso meio, passeando. A Bíblia diz, querido, que onde há 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E na hora de orar, Senhor, abençoe esse culto em nome de Jesus, amém. Acabou, não há mais temor. Então, quando estava lá, obedecia, ele mandava, e Rafa, não sei o que, toma banho de não sei o que, faz não sei o que, eu não sei o que, não sei, não vai, e obedecia. E aí, se não obedecesse, que tomava um ralo, um pau, né? É ou não é? E colocava coisa na cabeça, e colocava não sei o que, e na presença de Deus, amados. E o Deus que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, e o Deus que já escravizou o diabo, já foi preso, queridos, o próprio Satanás. As pessoas não há mais temor do alfa e do ômega. Então, queridos, precisamos entender, e que a adoração, ela faz isso. Quando nós andamos com Jesus, ele expulsa o demônio. Quando andamos com Jesus, ele repreende o maligno. Quando andamos com Jesus, ele manieta o inimigo, querido. Ele amarra, as cadeias são quebradas em nome de Jesus. E aí, querido, no versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Agora eles viram aquele camarada que vivia em cadeias, aquele camarada que ficava rasgando o corpo, aquele camarada que pegava as cadeias, quebrava, aquele camarada que vivia no sepulcro. Agora eles veem ele sentado, veem ele com uma nova veste, veem ele agora sentado do lado de Jesus, veem ele próximo de Jesus, querido, com uma nova vida, com um novo semblante, agora ele convertindo. O texto diz, indo ter com Jesus. Outrora viram ele no sepulcro, agora viram ele assentado, vestido em perfeito estado. Querido, verdadeira libertação, ela causa impacto visual. É visual, você vê. Não,
camarada se converte, a menina se converte, escreve Jesus te ama e aquele shortinho na polpa. Jesus me ama, meu irmão, Jesus me ama, graça e paz, pastor, graça e paz, é nós. Só se converteu de boca, irmãos, foi só convencido que Jesus é bom, mas não se converteu. Aqui, querido, vimos que as atitudes acompanharam. Ele se tornou contrário de tudo aquilo que ele era. Há pessoas que vivem, querido, o texto diz que ele vivia para o outro lado e de repente viu ele assentado, viram ele nu e agora ele estava vestido e ele estava em perfeito estado. Perfeito estado, sabe o que é isso? Conversão de verdade. Ele mudou o seu sentido. Pessoas, querido, que dizem que se converte, eu deixei de beber, agora eu só bebo uma cerveja sem álcool. Continua no coração. Continua. Dizem que se converte, mas continua usando roupas apertadas, usando roupas indecentes. Não mudaram de vida, continua com o seu mesmo rol de amizade. Uma hora vai cair. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe. Então, amados, pessoas que dizem que se converteram, mas não mudaram de hábito. Abre para mim Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. É honesto isso que você está fazendo? Essa venda que tu está fazendo é honesto? Tem sinceridade? Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, então nisso pensais. Amém? Ou seja, uma conversão de índole, de caráter, uma conversão de personalidade, uma conversão de conduta. Se converteu, amados. Então, amados, nós descobrimos por que Jesus às vezes diz não. Para que se cumpra os propósitos de Deus, que muitas vezes nós não entendemos no momento, mas nós precisamos confiar. Jesus disse: vai para a tua casa e para os seus. Deus, ele não tinha dito não, porque Deus, ele sabia que ele seria útil para ele naquele lugar onde ele estava. Ele seria útil para os propósitos de Deus, na geografia dele, na família dele, na faculdade que ele frequentava, nos seus, queridos. Quem sabe os seus não acreditavam naquele homem. Quem sabe os seus já tinham desistido dele. Quem sabe os seus, quando viam ele nos sepulcros, tinham vergonha dele. Aquele fulano de tal, não é teu parente? Meu parente, nunca vi. Sai dele, eu nunca vi, nunca vi na terra. Quem sabe, querido, a casa dele, diziam que ele não tinha mais jeito, diziam que não havia mais jeito para aquela pessoa. Quem sabe tinha havido dor naquela casa dele. Quem sabe, querido, ele já estava como um caso perdido diante da sociedade. A sua família tinha vergonha dele. E no quarto princípio, primeiro, vamos lá ver se vocês entenderam. Primeiro, ele fez o quê? Decidiu. Segundo, ele adorou. Terceiro, o que ele fez? Ele se transformou. E quarto, ele obedeceu. Jesus, eu posso seguir o Senhor? Eu quero ficar do seu lado. Jesus disse assim, o que para ele? Não, você vai ficar aqui, porque eu tenho um propósito para você na sua casa.
Eu tenho um propósito para você nessa cidade. Eu tenho um propósito para você nessa igreja. Eu tenho um propósito para você nessa família. Eu tenho um propósito para você nessa casa de paz. Eu tenho um propósito para você ali na sua geografia. Eu tenho um propósito para você naquele bairro. Ei, por que eu não saí do Egito ainda? Ei. Propósito para você. Tem um propósito para você. Então, queridos, e quando ele obedeceu, não somente a sua casa, não somente a sua família, como toda a Decápolis, ou seja, todas as 10 cidades, o texto diz no versículo 20, então eles começou a anunciar em Decápolis, quão grande coisa Jesus fizera por eles, e todos, a Bíblia fala quantos? Quantos? Eu quero escutar de novo, quantos? Todos se maravilhavam, todos se maravilhavam do teu testemunho dele, todos se maravilhavam, querido. Deus, ele vai fazer com que todos se maravilhem através de você. Deus vai fazer com que você vai ganhar a sua geografia, querido. Você vai ganhar a sua multidão, você vai ganhar a sua geração. Deus, todos aqueles que estão em sua volta vai se maravilhar daquilo que Deus ele fez na vida, na sua vida e através da sua vida. Foi por isso que nós recebemos tudo que nós temos recebido, queridos. É por isso que nós passamos pelo encontro com Deus. É por isso que nós passamos pelo reencontro com Deus. É por isso que nós passamos pelo Mover Celular 1 ganhando fruto fiel. É por isso que nós passamos pelo Mover Celular 2 consolidando fruto fiel. É por isso que nós passamos pela unção do crescimento. É por isso que nós passamos pelo reencontro, pelo encontro revisão. É por isso que nós passamos pelo encontro urbano. É por isso, para que nós recebemos toda essa carga, amados? Para que todos se maravilhem e creiam que Deus, da mesma maneira que Ele fez com você, Deus pode fazer na vida deles também. É para isso, querido, a partir do momento que nós colocamos o pé na igreja, Deus já tem um propósito. Está selada a tua eternidade, meu irmão. Aquele momento em diante, você nunca mais pode falar que nunca você ouviu falar de Jesus. Ou você escolhe céu, ou você escolhe inferno. Está selada a tua eternidade. A tua eternidade foi selada. Então, amados, Deus te fez com um propósito. Deus te fez com um propósito. Viva os propósitos de Deus, queridos. Chegou o tempo na sua vida. Ele diz: vai para a tua casa, anuncie as grandes coisas que o Senhor fez e como teve misericórdia de você. O Senhor está levantando, querido, nos dispondo e dizendo: eu quero casas. Um avivamento veio através das casas. Quando Jesus estava em casa, veio os 4 amigos e trouxe quem? Um amigo. Fizeram um sacrifício, abriram o telhado da casa para descer aquele amigo, porque Jesus estava numa casa. Olha o sacrifício que eles fizeram, queridos. Eles trouxeram, foram até a casa do amigo. Eu não sei como que ele estava sem andar, precisou de 4 pessoas para direcionar. Não mediram esforços para trazer aquele amigo. Um amigo, mas era uma pessoa só, pastor. Não mediram esforços para levar para casa, para uma casa. Na casa de Priscila e Áquila houve avivamento na casa. E todos estavam juntos, unânimes, nos templos e nas casas. Querido, Deus está buscando esse avivamento nas casas. Ele está dizendo para mim e para você:
vai para as casas e conte as maravilhas e de como eu tive misericórdia de você. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Deus, Ele quer te usar da maneira que você é. Né, Vanderlei? A Vanderlei já trouxe uma vida. Olha lá o Jonathan lá, ó. Olha lá. Nem se batizou ainda, ó, e já trouxe uma vida. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei expressar. Deus quer te usar da maneira que você é. Deus não chama, querido, os capacitados. Ele capacita os chamados, os escolhidos. Enquanto os capacitados não se disponibilizam, Deus abençoa e capacita os que estão disponíveis. Eu estava vendo hoje a mensagem da Thalita. Quem conhece a pastora Thalita Pereira? Muito legal, né? Ela é da hora. A Ju escuta ela todo dia. E ela dizendo, a igreja dela se chama a Igreja do Amor. Porque, queridos, o lema delas é: não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Ah, mas eu não sei falar. Deus tem um lugar para você aqui. É assim, queridos. Não sabe falar, tem treinamento para isso. Ah, eu não sei me expressar, tem treinamento para isso. O importante é, você se dispõe? Essa é a pergunta de Jesus. Jesus não falou para ele, não, primeiro, não, ele falou assim, ó, vai e conta para eles aquilo que você passou. Isso, fala da sua vida. É difícil falar isso, fazer isso? Fala da sua vida, quem você era e quem você é. Quem você era e quem você é. Porque as palavras elas falam, as atitudes elas gritam, mas o testemunho arrasta uma multidão. Queridos, há uma multidão preparada para você, que entende o seu chamado. Amém? Vamos ficar de pé. Você entendeu essa palavra, amados? Deus falou muito forte no meu coração, queridos. Enquanto nós não entendermos, o propósito de Deus, vamos continuar andando em círculo. Vamos continuar voltando para a fase anterior, porque não passamos da primeira fase. E Deus, Ele quer te levar, querido, a uma nova fase. Você que deseja, aumenta esse louvor aí. Feche seus olhos. Clamando por perdão, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu me levantei ao teu encontro. Olha só. Levantei a minha voz como um clamor. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar. Vem cear comigo. Deus está chamando uma geração, queridos. O Ele está Rei dizendo, eu da posso contar com você. Deus está falando, eu posso contar com a sua casa. Eu quero que você vá até uma casa. Eu quero abrir uma casa de paz no seu meio. Eu quero usar o seu testemunho para falar do meu amor para outra vida. Eu quero usar a sua vida para gerar outra vida. Eu quero multiplicar aquilo que eu fiz em você nessa noite. Eu me levantei, se levantou até o encontro de Jesus. Levantei a minha voz como um tambor. Diga pra ele. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo.
possa querer meu ter esse desejo desejo. Peça para Deus, é querido, de uma estar casa. contigo. Peça para Deus uma casa de Ser o paz. teu Se você tem paz, você tem aquilo que multiplicar, querido. Peça uma casa de paz. As pessoas vão vir através da sua casa, querido. Ofereça uma casa de paz para elas. Ou então ofereça a sua vida para ir até a vida dela. Gerar vida nessa vida que está desesperada. Jesus, Ele quer fazer isso, querido. Obed-edom teve Olha o exemplo de Obed-edom. do Senhor em seu lar. Obed-edom ofereceu a Foi sua casa. Obed-edom ofereceu o seu lar, querido. E tudo aquilo que ele não tinha poderá prosperou. acontecer quando eu clamar. Diga para Ele, levante as suas mãos, diga para Jesus. Diga para Ele nessa noite. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sobre nós, temos um coração de adorador. Estamos aqui, Senhor Deus, disponíveis para sermos usados. Pai, nos direciona. Muda, Senhor Deus, a nossa vida. Senhor Deus, que o Senhor venha nos levar, Senhor Deus, de acordo com o teu propósito. Meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar, Senhor. Jesus, meu desejo é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Declare isso, meu amado. Se procuras um lugar, eu te ofereço o meu lar. Vem cear comigo. Glória a Deus. Diga assim, Senhor Jesus, eu te louvo pelo que o Senhor fez na minha vida, e eu te louvo pelo aquilo que o Senhor irá fazer através da minha vida. Diga, Jesus, eu te ofereço o meu lar. Diga, eu te ofereço aquilo que sou. Eu te ofereço tudo aquilo que eu tenho para te servir. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus coloque isso no seu coração. Querido, há poucas pessoas aqui, mas são poucas pessoas decididas. São poucas pessoas que ouviram a voz de Deus. Deus não precisa de uma multidão, querido, para isso. Deus contou com um homem, uma pessoa. Se você acreditar nisso, querido, uma pessoa que ganhou uma multidão, 10 cidades para Jesus. Querido, um homem numa grande conferência chamado Billy Graham foi ganho para Jesus. Só um homem que criou frustração daqueles organizadores daquela campanha. Mas logo depois, eles descobriram que aquele homem chamado Billy Graham ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus. E eu estou diante de um homem, eu estou diante de uma mulher que ganhará uma multidão para Jesus. Sabe através do quê? Da sua vida, do seu testemunho. Deus não usou o dinheiro daquele homem, Deus não usou a riqueza daquele homem, Deus usou aquilo que o homem se tornou. Deus quer usar aquilo que você tem, queridos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê promessas e sinais. Eu quero dar que Deus abençoe a sua vida, que está nos ouvindo, está nos vendo. Nós encerraremos por aqui. Que Deus possa usar a tua vida, tá bom? Eu quero contar com a sua presença. Domingo, às 19 horas nós vamos estar aqui. Às 10 horas nós temos discipulado na palavra, vai ser online também. E às 19 horas nós vamos ter o nosso culto da família e você é o nosso convidado.
Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra com os seus amigos, com os teus, na sua rede social, e seja um agente de milagre para proclamar o Evangelho em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode fechar. Deus abençoe, amados. Glória a Deus.